Hoje o tema aqui no Quero Ser CEO é o processo decisório. Eu levei muito tempo para aprender que uma das coisas mais importantes no sucesso das empresas é justamente como as decisões são tomadas, em todos os níveis. Como as decisões são tomadas no conselho de administração e até no nível mais operacional. Se você organizar o processo decisório, a possibilidade de sucesso aumenta muito. Parece muito óbvio isso que eu estou dizendo, né? Quer dizer, se você falar para uma pessoa não acostumada ao dia a dia das empresas, que as decisões precisam ser organizadas. Mas são pouquíssimas empresas que têm um processo muito bem definido em todos os níveis. Quer dizer, como as decisões são tomadas. Hoje em dia se fala muito na descentralização, no empowerment das pessoas para poder fazer as coisas. Claro, mas tem muitas decisões que precisam ser tomadas. Sempre vai ter que definir o preço, sempre que vai ter que definir um fornecedor, sempre que vai ter que definir uma estratégia de abordagem do mercado, e essas decisões precisam ser tomadas. Na área societária, então, nem se fala. Compras de empresas, venda, contratação de advogados, tudo isso são decisões que precisam ser tomadas. E existe muita entropia, muito looping nos processos decisórios que acabam fazendo que as decisões atrasem e, pior ainda, muito pior que atrasar, é que as decisões sejam tomadas de forma incorreta, né? Existem ainda algumas empresas, outro caso que eu quero comentar com vocês, existem empresas que têm um processo definido de tomada de decisão, tem um processo, alguns procedimentos, mas a disciplina para executar esses processos nem sempre é a mais efetiva, né? Eu acho que vocês estão, no que eu estou falando, vocês já estão se reconhecendo e vendo algumas coisas que acontecem nessas empresas. Dessa forma, eu quero recomendar para você que você preste muita atenção nesse assunto. Procure entender como as decisões são tomadas na sua empresa. Procure entender na sua própria área, né, como que as coisas funcionam. Como é que você decide na sua área de influência. Apresente sugestões para a empresa e para a sua área. Procure fazer procedimentos, procure definir os relatórios que são necessários para se tomar a decisão. E na sua área de influência e na empresa, como eu já falei anteriormente. É muito importante, eu acho que quem quer ser CEO precisa ter esse tema na cabeça. Processo decisório é muito importante. Você pode ser um observador, mas você pode ser protagonista. Você pode ajudar que o processo decisório melhore. As empresas de capital aberto tem algumas coisas que a própria regulamentação, a lei, a CVM aqui no Brasil, a SEC nos Estados Unidos, definem assuntos que devem ser tomados e que são do Conselho de Administração, são da alçada do Conselho de Administração e outros da diretoria. Eu já participei de inúmeros conselhos de administração, vários aqui no Brasil e no exterior, e eu sei que para os mesmos itens que estão definidos na legislação, as decisões são tomadas de formas diferentes, com diferentes níveis de aprofundamento, diferentes níveis de apresentação. Portanto, sempre há um espaço de melhoria e de melhores práticas nesse assunto. O modelo de decisões descentralizada é sempre melhor, claro. Você tem muito mais empowerment, você tem muito mais gente, as decisões são tomadas mais rápidas, porque são tomadas mais próximas da operação, e não tem dúvida nenhuma que isso é melhor. Todo mundo é a favor do modelo descentralizado. No entanto, para que as decisões sejam tomadas de forma efetiva, a empresa precisa ter um mínimo de organização, precisa ter um mínimo de definições para que essas decisões sejam tomadas de forma descentralizada. Não tem ninguém que... Existem alguns modelos centralizadores, né, na política, no passado se falava sobre isso. Hoje em dia é bem quase óbvio que é melhor ser descentralizado. E por que então algumas empresas ainda mantêm alguma coisa centralizada? As empresas mantêm alguma coisa centralizada normalmente num processo de organização ou de reestruturação das empresas. O CEO ou o CFO ou algum diretor que mantém ainda hoje, se já tem procedimentos bem definidos, organizados, e aí mantém centralizado, é um tipo de decisão, mas com a informática, com a velocidade das informações, talvez até possa se descentralizar a decisão, desde que ela seja rápida e que conte com os inputs de quem está na ponta, tomando as decisões. Por exemplo, um banco.
precisa aprovar um crédito lá no interior. Tem vários níveis de alçada. Hoje, com a tecnologia, você pode mandar informação direta para uma mesa, a decisão é tomada e volta rapidamente. Mas o input lá do gerente local é muito importante. Assim, funciona bem. Por exemplo, você vai tomar uma decisão numa unidade industrial. Precisa tomar decisões de investimento. Algumas coisas mínimas, quer dizer, precisa ter um orçamento, a empresa organizado. Sem orçamento, como é que você vai definir o que cada empresa cada unidade industrial vai investir? Você precisa comparar os investimentos das diversas unidades. Então, você tem que definir a taxa de desconto. Você tem que definir o que é a taxa de desconto que vai ser aplicada para o cálculo do payback, tá certo? Quer dizer, você com algumas definições, com orçamento, com definições de parâmetros, etc., você pode descentralizar mais. Sem nada disso, é difícil descentralizar. Ou se você descentraliza, a comparação entre a aprovação de projetos fica muito prejudicada. O mesmo vale, por exemplo, para o caso de manutenção de fábrica, de outras áreas. Normalmente tem um valor relativo ao investimento, né? As unidades industriais investem aí 1%, 2% do valor do ativo para fazer a manutenção, mas para escolher o que vai ser feito na manutenção também precisam de prioridades, precisam de algumas definições importantes, né? Agora, é muito comum as empresas fazerem um trabalho de organização, num processo de reestruturação, num processo de organização, de preparação da empresa, da gestão da rotina, da gestão dos procedimentos, dos custos, orçamento matricial, gestão de custos bem efetivas, para poder, então, aí em seguida, fazer a delegação. Só é chato quando o CFO faz isso, ou um diretor da contabilidade, da controladoria faz isso, ou até o próprio CEO faz, e depois os sucessores vêm e falam, pô, mas por que se centralizou tanto esse processo, etc. Meu estilo é descentralizador, eu confio nas pessoas e faz a descentralização. Isso aí é chato, mas vale a pena fazer, porque não tem outro caminho. Tem que se preparar a empresa e depois fazer a descentralização, que eu acho que é um modelo bem mais efetivo. Muita gente pergunta, vem cá, mas qual é a receita de bolo? É melhor? Quais são as questões centrais? Uma receita de bolo, um procedimento padrão em relação às decisões? Não existe padrão, não existe receita de bolo. O que existe é a profundidade com que as decisões são tomadas. É qualidade das informações que são apresentadas para a tomada de decisão. Quais são as decisões mínimas? E a consistência com o planejamento estratégico. É muito importante ter o planejamento estratégico para definir os investimentos, as ações e quais são as prioridades. E aí facilita o processo decisório, porque se as pessoas têm um QI parecido e têm as mesmas informações, a decisão é muito parecida, se tiver todo mundo com a mesma agenda, uma agenda positiva de melhorar a empresa, etc. Então, é muito importante ter esse ponto. Não existe um processo ou outro, o importante é que haja um processo. O importante é que haja a rotina da decisão, de como as decisões são tomadas em procedimentos. E existem outras coisas além disso que facilitam. Por exemplo, no Grupo Itamaraty, nós estabelecemos um processo. Toda terça-feira eu almoçava com o Olaci de Moraes, que era o fundador e dono do Grupo Itamaraty. A gente conversava lá às 11 horas, de 11 ao meio-dia, 10 e meia, sempre terça-feira, e depois a gente convidava alguns diretores específicos, previamente, para almoçar com a gente. A gente saía para almoçar ali por perto, às vezes ia em algum outro restaurante, e aí com isso a gente facilitava muito o processo, porque tudo que eu precisava falar com o Olaci, que eu sabia que podia esperar terça-feira, eu deixava para terça-feira. Tudo que ele queria falar comigo, mas que podia esperar terça-feira, então a gente fazia uma conversa muito objetiva, muito direta. Ele não precisava ficar me telefonando o tempo todo, e eu não precisava ficar procurando por ele para provar isso, para provar aquilo. Tudo que podia fazer, então isso facilitava. E às vezes a gente chamava alguma coisa mais específica, chamava um diretor para participar do final da reunião, ou até para ir almoçar com a gente. Lógico, isso não é o processo decisório, isso é um facilitador do processo decisório e que permite que você tenha um fluxo de conversa sem ter que ficar falando o tempo todo, né? De ficar interrompendo o tempo todo. Na Suzano já existia, quando eu cheguei na Suzano, já existia um processo organizado que chamava Comitê Executivo. De 15 em 15 dias, Davi Pfeffer, presidente do conselho, junto com Murilo Passos, que era o meu antecessor,
e que continuava participando do comitê executivo, junto com o presidente e alguns outros, as pessoas da holding, pessoal de finanças, dependendo do jurídico, dependendo do assunto, participavam dessa reunião do comitê executivo, que ficava intermediário entre a diretoria e o conselho de administração. A gente preparava também as reuniões do conselho de administração. Então, eu sabia que de 15 em 15 dias eu tinha uma agenda que eu poderia trocar ideias com pessoas que precisavam, que tinham um poder de decisão no conselho, como o Davi, que era presidente do conselho e principal controlador da empresa, mas também eu tinha um fórum para trocar dessas opiniões com eles. O Davi e o Murilo juntos, na época ali, somando, já tinha 60, 70 anos de experiência, só os dois no setor. Então eu me apoiava muito no comitê executivo para trocar ideias e tomar decisões. Quer dizer, as decisões eram tomadas em outros fóruns, outras questões, mas ali, antes de ir para o conselho de administração, a gente tinha uma possibilidade de conversar e melhorar a decisão. Na CAOA, também tivemos que fazer a mesma coisa. Estabelecemos que toda terça-feira o Dr. Carlos Alberto ia ao escritório, porque ele normalmente não ia, ele tomava quase todas as decisões importantes da empresa, mas do escritório dele de casa. Mas na terça-feira ele ia ao escritório da CAOA na Avenida Ibirapuera e a gente fazia uma agenda completa, começando por revisão do mercado, revisão de preços, revisão de participação de mercado, revisão das principais propagandas, revisão de produto, aprovação de produtos específicos que a gente podia descer ali no showroom e mostrar os produtos. Então, também a gente fez isso. Isso resolvia o problema? Não resolvia, mas facilitava. Não resolvia todos os problemas, mas facilitava tremendamente o processo decisório. Tudo que a gente precisava de decisões mais rápidas, uma vez por semana tinha um horário para a gente fazer essas decisões. Esses são exemplos, apenas alguns exemplos de atividades que, só para facilitar o processo. O importante é que as decisões sejam tomadas de forma bastante organizada. Eu vou voltar a esse tema, processo decisório, aqui no Quero Ser CEO, várias vezes. Eu mesmo quero falar sobre outras coisas e vou trazer aqui também CEOs e profissionais excepcionais que podem falar sobre isso. Como se aprova um produto na indústria automobilística? Como é que se aprova uma propaganda em outros setores? Como é que você aprova um investimento, um mega investimento, como nós fizemos na Suzano, a nova fábrica do Maranhão? Como é que é esse processo? Como é que essas coisas ocorrem? E como pode ser aperfeiçoado? Ou seja, processo decisório é um tema muito amplo, mas é muito importante. E eu quero que você preste atenção nesse tema e coloque isso no teu radar. Como as decisões são tomadas, aonde eu trabalho e como que eu posso melhorar esse processo decisório. Isso é um fator tremendo de competitividade para as empresas. Agora, eu quero dizer também para vocês todos o seguinte, isso vale. Tudo que eu falei aqui hoje sobre processo decisório vale para empresas grandes, empresas pequenas, médias, de qualquer setor. Ou seja, nas empresas pequenas, às vezes é mais importante ainda, porque o dia a dia e a confiança e a proximidade, às vezes, pode fazer com que as decisões sejam tomadas mais no instinto do que no processo. E pode ter erros importantes e que possam prejudicar a empresa, ou, pelo menos, que possa também perder oportunidades. Então, qualquer empresa, qualquer setor, qualquer tamanho, precisa ter o processo de decisão organizada para ser competitiva, sobreviver e crescer.